Talvez você tenha clicado neste vídeo sem saber exatamente o porquê. Talvez tenha sido curiosidade, talvez cansaço, ou talvez porque hoje, mais do que em outros dias, você pensou em desistir. Desistir de tentar, desistir de esperar, desistir de acreditar que as coisas podem mudar. Antes de qualquer coisa, escute com atenção. Essa história não é sobre alguém famoso, não é sobre um pregador conhecido, nem sobre alguém que parece ter a fé inabalável. Essa história é sobre alguém comum, alguém que poderia ser você, alguém que chegou ao limite e achou que não daria mais. O nome dele é Lucas, um homem simples, trabalhador, com sonhos parecidos com os de qualquer pessoa. Casado, pai de uma menina pequena, alguém que sempre acreditou que precisava ser forte o tempo todo. Desde cedo, Lucas aprendeu que homem não reclama, não chora e não pede ajuda. Ele cresceu ouvindo que precisava aguentar firme, seguir em frente e resolver tudo sozinho. E foi exatamente assim que ele viveu por muitos anos, segurando problemas, engolindo frustrações e dizendo para todos que estava tudo bem, mesmo quando por dentro tudo estava desmoronando. Lucas acordava cedo todos os dias e saía para trabalhar com o peso da responsabilidade nos ombros. Ele sabia que havia uma família esperando por ele, contas para pagar e expectativas para cumprir. O problema é que, por mais que ele se esforçasse, o dinheiro nunca parecia suficiente. As contas começaram a se acumular, o aluguel atrasou, avisos de cobrança começaram a chegar e a pressão aumentava a cada mês. O sorriso que antes surgia com facilidade foi ficando raro e o brilho nos olhos foi dando lugar a um olhar cansado e distante. Ana, sua esposa, percebia que algo não ia bem. Ela via o silêncio dele, via como ele ficava pensativo, como evitava conversar sobre o futuro. Às vezes, ela o encontrava sentado sozinho, olhando para o nada, como se estivesse travando uma batalha que ninguém mais conseguia enxergar. Ana também estava cansada, também tinha medo, mas tentava ser forte pelo bem da filha. Ela sabia que se os dois desabassem ao mesmo tempo, tudo ficaria ainda mais difícil. As noites eram os momentos mais pesados. Depois que a casa ficava em silêncio e a filha dormia, Lucas se sentava na beira da cama e sentia o peso de tudo cair sobre ele. Era ali que os pensamentos vinham com força. Ele se perguntava onde tinha errado, por que parecia que nada dava certo, por que outras pessoas prosperavam enquanto ele só acumulava perdas. Ele até tentava orar, mas sentia como se suas palavras não passassem do teto. Pedia ajuda, pedia respostas, pedia força, mas tudo o que recebia era silêncio. Com o tempo, um pensamento começou a surgir de forma silenciosa e perigosa. Não era algo direto, mas uma ideia que ia se formando aos poucos. Talvez fosse melhor parar de tentar. Talvez fosse melhor aceitar que as coisas nunca mudariam. Talvez fosse melhor desistir dos sonhos, da fé e até da esperança. Não desistir da vida, mas desistir de lutar. Desistir de acreditar que Deus ainda se importava. Em um domingo comum, o telefone de Lucas tocou. Era sua mãe, Dona Marta. Mãe sempre sente quando algo não está bem, mesmo à distância. Ela perguntou se estava tudo bem, e Lucas, como sempre, respondeu que sim. Mas a voz dele falhou, e aquele pequeno detalhe foi suficiente para que Dona Marta percebesse que havia algo errado. Ela ficou alguns segundos em silêncio e disse que sentiu no coração que precisava ligar naquele momento.
Aquela ligação não era por acaso. Lucas tentou segurar, mas não conseguiu. Ele começou a falar e, pela primeira vez em muito tempo, foi sincero. Contou sobre as dívidas, o medo constante, a sensação de fracasso, a vergonha de não conseguir sustentar a família como gostaria. Falou do cansaço de ser forte o tempo todo e do vazio que sentia quando tentava orar. Do outro lado da linha, Dona Marta ouviu tudo sem interromper. Quando Lucas terminou, ela não deu bronca, não fez discurso e não tentou explicar tudo. Ela disse apenas uma frase simples, mas que atravessou o coração dele. Deus não se atrasou. Lucas ficou em silêncio. Aquela frase incomodou e confortou ao mesmo tempo. Dona Marta continuou dizendo que muitas vezes, quando não enxergamos saída nenhuma, é porque Deus está trabalhando de uma forma que ainda não conseguimos ver. Que o silêncio de Deus não significa abandono, mas preparação. Lucas desligou o telefone e ficou pensando nisso por horas. Naquela noite, ele tentou dormir, mas não conseguiu. O peso era grande demais. Em um momento de desespero, Lucas se levantou, foi até a sala e sentou no chão. Ali, longe de qualquer aparência de força, ele chorou. Chorou como não chorava há anos. Sem palavras bonitas, sem frases ensaiadas, apenas lágrimas e um coração cansado. No meio daquele choro, ele fez uma oração simples, quase um sussurro. Disse que não tinha mais forças e pediu apenas um sinal de que Deus ainda estava com ele. Nada extraordinário aconteceu. Não houve luz, não houve voz, não houve sensação especial. Apenas silêncio. Lucas foi dormir achando que nada mudaria. No dia seguinte, ele acordou ainda cansado, ainda preocupado, mas algo estava diferente. Não era alegria, não era alívio. Era uma pequena coragem, quase imperceptível, mas suficiente para fazê-lo levantar da cama e seguir o dia. No caminho, o telefone tocou novamente. Um número desconhecido apareceu na tela. Lucas pensou em não atender, achando que poderia ser mais uma cobrança. Mesmo assim, atendeu. Do outro lado, uma pessoa disse que era de uma empresa e que havia encontrado o currículo dele, enviado meses atrás. Disseram que não sabiam explicar o motivo, mas sentiram que precisavam ligar naquele dia. Convidaram Lucas para uma conversa. Ele foi sem grandes expectativas, com medo de se decepcionar mais uma vez. A conversa foi simples, sem promessas exageradas. Alguns dias depois, a resposta veio. Lucas foi contratado. Não era o emprego perfeito. Não resolvia todos os problemas de uma vez. Mas era uma porta aberta. Era uma resposta. Ele chorou, abraçou Ana e, pela primeira vez em muito tempo, oraram juntos com gratidão. Mas o verdadeiro testemunho não foi apenas o emprego. Foi o que aconteceu dentro dele. Lucas entendeu que Deus nunca o abandonou, nem mesmo nos dias de silêncio. Entendeu que desistir parecia lógico quando tudo dava errado, mas permanecer foi um ato de fé. Hoje, Lucas ainda enfrenta dificuldades. Ainda tem dias ruins, mas aprendeu algo fundamental. Antes de desistir, ore mais uma vez. Espere mais um pouco. Confie por mais um dia. Se você ouviu essa história até aqui, talvez não seja por acaso. Talvez Deus esteja usando esse testemunho para falar diretamente com você. Não desista agora. Mesmo cansado, mesmo sem respostas, mesmo achando que ninguém vê sua dor. O silêncio de Deus nunca é abandono. Quando eu ouço essa história sendo contada, eu reconheço cada detalhe, porque eu estava lá.
Eu vi tudo de perto. Vi o homem que eu amo se perder em silêncio. Vi o peso que ele carregava todos os dias sem nunca reclamar. E vi o quanto ele tentava ser forte mesmo quando estava completamente quebrado por dentro. Muitas pessoas acham que quem está ao lado não percebe, mas a verdade é que a gente sente. A gente percebe no olhar, no jeito de falar, na ausência de palavras. Eu sabia que algo estava errado muito antes dele admitir. Havia dias em que ele chegava em casa e ficava em silêncio, sentado, olhando para o nada. Eu perguntava se estava tudo bem e ele dizia que sim, sempre dizia. Mas o sim dele não convencia. Eu via o cansaço, via a preocupação, via o medo que ele tentava esconder. Às vezes, de madrugada, eu acordava e percebia que ele não estava dormindo. Ele ficava virando de um lado para o outro, respirando fundo, como se estivesse tentando segurar algo que estava prestes a transbordar. Eu também estava cansada, também tinha medo, mas alguém precisava ser forte pela nossa filha. Então eu engolia minhas próprias lágrimas e seguia em frente. O mais difícil não era a falta de dinheiro, nem as contas atrasadas. O mais difícil era ver o brilho dele sumindo aos poucos e não saber como ajudar. Era perceber que a fé dele, que sempre foi simples e sincera, estava sendo testada de uma forma que ele nunca tinha vivido. Teve um dia em que eu encontrei ele sentado no escuro da sala, a televisão desligada, o celular na mão e um olhar vazio. Naquele momento, eu entendi que ele estava no limite. Não era só cansaço físico, era algo muito mais profundo. Eu sentei ao lado dele, segurei a mão dele, mas ele não conseguiu falar nada, só abaixou a cabeça. E ali, em silêncio, eu orei sozinha. Não foi uma oração bonita, foi um pedido desesperado. Pedi a Deus que não deixasse meu marido desistir, mesmo que eu não soubesse exatamente do que. Quando ele recebeu aquela ligação da mãe, eu vi algo mudar nele. Não foi alegria imediata, mas foi como se uma pequena luz tivesse sido acesa em meio à escuridão. Mesmo assim, a noite seguinte foi difícil. Eu vi ele chorar como nunca tinha visto antes. Vi ele sentar no chão, sem forças. E ali eu entendi que, às vezes, Deus permite que a gente chegue ao fundo para aprender a depender completamente dele. No dia seguinte, quando ele saiu para resolver as coisas, eu fiquei em casa com o coração apertado. Eu não sabia que ligação viria, não sabia que resposta chegaria, eu só sabia que não tinha mais controle de nada. E talvez tenha sido exatamente ali que Deus começou a agir, quando a gente parou de tentar resolver tudo sozinho. Quando ele voltou e me contou sobre a ligação da empresa, eu tentei não criar expectativa. Já tínhamos nos decepcionado tantas vezes. Mas, no fundo, algo dentro de mim dizia que aquela história ainda não tinha acabado. Quando a confirmação veio, eu chorei. Não foi só pelo emprego, foi porque eu vi a fé dele sendo restaurada, vi a esperança voltando devagar, vi Deus respondendo no tempo certo. Hoje, olhando para trás, eu entendo que Deus estava trabalhando mesmo quando tudo parecia silêncio. Eu aprendi que o sofrimento não significa abandono e que a espera não é castigo. Eu aprendi que muitas vezes Deus está fortalecendo o nosso interior antes de mudar a nossa situação exterior. Se você que está ouvindo essa história é uma esposa, uma mãe ou alguém que convive com uma pessoa que está no limite, eu quero te dizer algo. Não subestime o poder da sua oração silenciosa. Mesmo quando você não sabe o que dizer, mesmo quando parece que nada muda, Deus está ouvindo. Continue orando, continue acreditando, continue sendo abrigo. E se você é alguém que está cansado, como meu marido estava, escute com atenção. A sua família sente sua dor, Deus vê suas lágrimas, e o que hoje parece fim pode ser apenas o começo de um recomeço. Não desista agora. Deus ainda está escrevendo a nossa história.